Não sei se é verdade. Dizem que Santos Dumont suicidou-se quando soube que durante a Guerra Mundial, a primeira, de 1914 a 1918, estavam usando aviões para bombardear cidades indefesas. Não fora para isso, pensava ele, que inventaram a navegabilidade no ar, façanha que ninguém lhe contesta, tampouco inventaram o avião, cuja autoria lhe é indevidamente negada pelos norte-americanos. Excetuando o Dr. Guillotin, que construiu um aparelho específico para matar mais rapidamente durante os anos do terror, na Revolução Francesa, em geral, o pessoal que inventa alguma coisa pensa em beneficiar a humanidade, dotando-a de recursos que tornam a vida melhor, se possível, para todos. Gente, é uma crônica. Aí você observa um caráter didático, pois ensina algo sobre personagens famosos. O propósito do narrador é ensinar. Vamos lá. Ele é descritivo, pois fornece dados sobre as invenções citadas. A essência de formação desse texto é descritiva para fornecer dados. Narrativo, pois relata a história da criação do avião e da guilhotina. Relata a história da criação. Ele é argumentativo, pois apresenta fato que comprova o título da crônica. Ó, como é o título da crônica? Não foi para isso. E finalmente, ele é histórico, pois traz informações sobre o passado a fim de registrá-lo. Bom, perceberam então a densidade de elaboração de cada quesito para que você possa ter resposta definitiva na letra D. Na letra D, quando você diz que ela é argumentativa, pois apresenta fato que comprova o título da crônica. Ele falava de quê? Da inquietude, assim, da insatisfação do Santos Dumont por ter que assumir que como se ele devesse assumir que os aviões foram inventados para bombardear cidades indefesas. Bem como ele fala da criação da guilhotina, quando diz que esse aí seria para decapitar pessoas, para que ele pudesse eliminar pessoas que estivessem contra o regime da época. Então, na verdade, é um texto de caráter argumentativo, pois apresenta fatos que comprovam o título da crônica. O não foi para isso está inclusive repetido na linha 2, né? Não fora para isso, ó, na linha 2. Não fora para isso, concorda comigo? Então é aquela situação tensa de toda a prova, tem que reler, tem que assumir, tem que colocar um pontinho de interrogação num dos itens. Creio que você descartou o didático certamente, admito que você descartou o descritivo também. Narrativo, relata a história da criação do avião e da guilhotina. Relatar, mas ele tinha uma situação extra. Ele não estava relatando a criação do avião, a história da criação do avião. Ele falava dos seus criadores, ele falava dos seus objetivos, não é? Aí ele diz histórico, pois traz informações sobre o passado. Aí a noção de vaguidão já não nos permite marcar o item E. Sobre o passado. O propósito não foi falar de Revolução Francesa. O propósito não foi falar do ano da Primeira Guerra. O propósito era outro. Combinado? Acertamos a primeira? Segunda. Sobre esse fragmento textual, assinale a incorreta. Por gentileza, repare que nós estamos assinalando o item falso. Aí ele diz aqui para nós. O assunto do texto é a solidariedade. O ponto de vista sobre o qual é tratado o assunto. Olha, gente, situação de prova muito boa, hein? Depois de sob e depois de sem, nunca tem que. É sempre o qual. Depois de sob e depois de sem, nunca tem que. Se eu não entendi o detalhe, é que quando a gente fala de preposições monossilábicas, ele pode assumir o que? Sem que, a que, de que, com que. Mas com sob, com sem, não se deve assumir o que? Sempre o qual ou a qual. Sob o qual, sob a qual, sem a qual. Com as preposições que tem mais de uma sílaba, nunca tem que. Nunca tem que. Nada de contra que. É contra o qual, contra a qual. Nada de após que. É sempre após o qual, após a qual. Preposições que possuam mais de uma sílaba nunca adotam que. E as preposições sem e sob, que mesmo sendo monossilábicas, também não querem o que. No outro fica tranquilo. Tá certo? Então, bora de novo. O assunto do texto é solidariedade. O ponto de vista sobre o qual é tratado o assunto se refere a benefícios trazidos pela prática da solidariedade. A tese apresentada é de que a prática da solidariedade auxilia quem a realiza e quem a recebe.
Um argumento apresentado é de base científica, apoiado em estudo de um neurocientista. Um argumento é de caráter pessoal, ao expressar bem-estar, olha aí, paradinha, só para lembrar, bem-estar com hífen, né? Bem-estar sempre com hífen, bem-estar com hífen, bem-estar com hífen. Questão lá da nossa prova de ortografia. Questãozinha de ortografia. Bem-estar com hífen. Bem-estar no ato de comer, ganhar dinheiro e fazer sexo. Bom, texto miudinho, o que é que ele conta para nós? Uma redação, ó, nível superior, hein, do texto. Prova para nível superior. Uma redação apresentou o seguinte fragmento de texto. Solidariedade não faz bem apenas para quem ajuda, mas também para quem a pratica. Isso agora está comprovado cientificamente. Um estudo realizado nos Estados Unidos da América por um neurocientista brasileiro revela que a boa ação ativa uma região cerebral que proporciona uma sensação de prazer e bem-estar, comparada aos atos de comer chocolate, ganhar dinheiro e fazer sexo. Pergunta-se, o assunto do texto é solidariedade, certo? O ponto de vista sobre o qual é tratado o assunto se refere a benefícios trazidos pela prática da solidariedade. Faz sentido também, não faz? Lembre-se de que ele quer marcar incorreta, né? Lembre-se de que ele quer marcar incorreta. Então, bora lá. A tese apresentada é de que a prática da solidariedade auxilia quem a realiza e quem a recebe. Certo, bora mais. Um argumento apresentado é de base científica, apoiado em estudo de um neurocientista. Um argumento é de caráter pessoal, ao expressar bem-estar no ato de comer, ganhar dinheiro e fazer sexo. Ele é de caráter pessoal, mas ele foi apresentado por um neurocientista. Qual é a possível reclamação de um candidato cujo olhar minucioso busca qualquer errinho? É que bem aqui na letra C, ele diz assim, ela auxilia quem a realiza e quem a recebe, né? E lá em cima ele diz assim, quem não faz bem para quem ajuda, mas para quem a pratica. Ó. Ele fala em ajudar e praticar. E aqui ele fala em realizar e receber. Então essa situação ficou um pouquinho mal posta aí, mas nada que prejudique inteiramente a questão, porque quando se diz que o argumento é de caráter pessoal, isso é completamente errado e não podemos marcar o item E. Amigos, eu queria que vocês me permitissem fazer uma questão que seria a 9, voltando para a página 3, para a gente também desenvolver quesitos de gramática, e vamos caminhando com a questão 9, sem perda de tempo. Bom, estão respirando na mesma velocidade que eu? Posso prosseguir? Tranquilo? Tem que ter esta agilidade, que as provas de 10 questões é para ser feita em 35 minutos. Com leitura de texto, com todo o sentimento meio indeciso diante de algumas questões, mas prova para 35 minutos. Então, bora continuar trabalhando forte. Me diga, questão 9, prova da Prefeitura de Salvador, prova para nível superior. Ele diz assim, o primeiro verso mostra um erro de regência. A segunda estrofe tem independência semântica em relação à primeira. Entre beber água e não achei, há uma oposição. Que uma noite não é nada, traz ideias de causa. O último verso fala de um tempo futuro, ele quer que você marque a incorreta. Então, bora, começou. O primeiro verso mostra um erro de regência. Vamos lá. Uma cantiga de roda. Eu fui no Tororó. Eu devo dizer que eu fui no Tororó? Não, eu devo dizer que eu fui ao Tororó. Eu devo dizer que eu fui no Tororó? Não, eu fui ao Tororó. Nada de no. Eu fui ao. Então apresenta erro de regência. Sim, erro de regência. Uma vez que quem vai a ou vai para. Ou você vai a ou você vai para. Tranquilidade, nada de vai em. A segunda estrofe tem independência. Gente, atenção. Essa história de dizer que não vai em, ela tem que ser repensada. Afinal de contas, quando você diz que vai ser conduzido no carro da Uber, você diz assim, eu vou naquele carro. Eu vou naquele carro. Está entendendo? Se eu vou ao carro, eu gero uma noção de deslocamento, até que eu chegue ao meu veículo. Mas se eu vou no carro, é porque eu estou sendo conduzido por ele. Então a noção existe, mas ela não tem o mesmo sentido. Então, quando ele diz aqui que eu fui no Tororó, na verdade ele está se deslocando até o lugar de destino. Então, se ele se desloca até o lugar de destino, ele não vai no Tororó, ele vai
ao Tororó. Mas eu fui na minha moto ao Tororó. E se eu fui na minha moto, eu vou em. Porque eu estou sendo conduzido pela moto. Tem que observar isso aí. Os sentidos são distintos. As agências podem se dar. Elas podem acontecer deste modo. A segunda estrofe tem independência semântica em relação à primeira. Repara como é que ele vai distinguir as estrofes. Eu fui no Tororó beber água, não achei. Achei bela morena que no Tororó deixei. Ó, aparentemente nós temos uma espécie de uma trovinha, não é? Uma espécie de uma trova que já encerra o primeiro parágrafo. Aí ele começa o segundo. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Note que há uma dissociação, como se as duas estrofes fossem, portanto, independentes, e é o que ele diz aqui, uma independência semântica. Sim, item correto. Vamos lá, entre beber água e não achei, há uma oposição. De que se fala aqui? Fala-se de uma noção adversativa, fala-se, portanto, de uma noção de antagonismos. Não é? Quais são os conectores que poderiam ser adotados aqui? Qual é a pergunta que pode acontecer na sua prova? Qual é? De ele pedir que você indique entre os itens qual conector que pode ser adotado aqui na frase. Qual conector que pode ser adotado? Você diria o seguinte: eu fui ao Tororó beber água, mas não achei. Beber água, todavia não achei. Então você diz para mim que os conectores adversativos são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Como é a historinha do não obstante se a prova é o UFC? Vale-me Deus, ainda tem isso? Tem. A historinha do não obstante é simples. Se não obstante, puxa indicativo. Se ele puxa verbo no indicativo, ele é adversativo. Se não obstante puxa verbo no subjuntivo, ele é subordinativo. Aí seria subordinativo concessivo. Então atenção, não obstante as dificuldades, eu estudo todos os conteúdos do edital. Não obstante as dificuldades, eu estudo. Não obstante as dificuldades, eu estudo. Eu tenho o verbo no indicativo. Ele, neste caso, é conjunção coordenativa adversativa. Mas se eu disser assim, não obstante eu estude todos os conteúdos, não consigo aprender, né, toda a matéria. Não obstante eu me dedique a todos os conteúdos, não consigo aprendê-los inteiramente. Não obstante eu me dedique. Aí eu usei o subjuntivo, ele já passa a ser concessivo. Então, ou ele é coordenativo, adversativo, que é quando ele puxa verbo no indicativo, na mesma frase. Ou ele é subordinativo, concessivo, que é quando ele puxa verbo no subjuntivo, na mesma frase. Esta não é a tônica da prova. Detalhe é que nós estamos trabalhando com uma minúcia que tem que ser respeitada, alguma situação que pode fazer grande diferença. Combinado? Então vamos lá para frente, o que é que ele conta mais? Entre beber água e não achei. Olha, eu queria saber de vocês, só isso aqui. Eu fui ao Tororó, beber água, não achei, Eu pergunto, a frase estaria perfeitamente redigida se ela tivesse esta mesma estrutura? Sim ou não? Sim. Eu fui ao Tororó beber água. Não achei. Porém, o que é que você diz aqui para mim? Houve o deslocamento. E esse deslocamento exige o uso desta vírgula. Mas diante do uso desta vírgula, qual seria a sugestão extra? É que tendo adotado esta vírgula bem aqui, o ideal seria você colocar bem aqui um ponto e vírgula. Eu fui ao Tororó beber água. Não achei, porém. Não achei, no entanto. Não achei, todavia. Isso pode acontecer, sim. Qual é a situação mais esperada pelos candidatos? Porém, não achei. Todavia, não achei. Aí você diz vírgula, todavia.
vírgula todavia. Mas se você deslocar, essa frase está certinha com o efeito de deslocamento. Então vamos mais, gente. O que é que ele conta? O ponto e vírgula é obrigatório ou é só para... O ponto e vírgula, ele tem um caráter mais estilístico. A vírgula não é necessariamente desprezada. O ponto e vírgula é recomendado por saber que nós temos uma vírgula interna. E com a adoção daquela vírgula interna, a gente gera a separação das duas orações com ponto e vírgula. Mas é o caráter mais estilístico, está certo? Que uma noite não é nada, traz ideias de caos. Atenção. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Eu queria que você me dissesse o seguinte: está valendo a última vaga para ingresso na CCV Unilab. Última vaga. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Você se obriga a reescrever esta frase adotando a gramática perfeita. O que é que falta aí nesses dois versos? Faltam as vírgulas para isolar o vocativo. Isso. Quem é o vocativo aí? Minha gente. Então você vê assim: aproveita, minha gente, vírgula antes do minha, vírgula depois do gente. Beleza? Posso seguir? Aí me responde uma coisa. A vírgula que você colocou depois do gente, ela realmente está isolando aqui o elemento vocativo. Já entendemos. Mas ao mesmo tempo ela está introduzindo a oração coordenada explicativa. Porque essa vírgula, esse que está aí, essa vírgula antes do que, esse que é igual a pois. Então ele é causal? Não, ele é explicativo. Você vai anotar o seguinte, dá uma olhadinha aí no verso. Aproveita, aproveita, aproveita. Verbo no imperativo. Aproveita, verbo no imperativo. Escreva por gentileza, escreva por gentileza. Aproveita, verbo no imperativo. E verbo no imperativo, ele chama a oração explicativa. Verbo no imperativo, ele chama a oração explicativa. Verbo no imperativo, ele chama a oração explicativa. Combinado? Aproveita, minha gente, pois uma noite não é nada. Aproveita, minha gente, porque uma noite não é nada. Ele não é causal, ela é somente explicativa. Verbo no imperativo, ele chama um que explicativo. Verbo no imperativo, ele chama um pois explicativo. Verbo no imperativo, ele chama um porquê explicativo. Vírgula antes do pois, vírgula antes do que, vírgula antes do porquê. Vai, último verso, transmutação de futuro. Dormirá de madrugada, futuro do presente, né? Dormirá de madrugada. Me responde uma coisa. Questão seguinte, essa questão 8. Ele diz assim: assinale a opção que indica a palavra que tem processo de formação distinto. Processo de formação distinto. Vai, chama de cima para baixo. Abordagens, de abordar. Literários, de letra, de litera. Jornalista, de jornal. O Fluminense, o ense, é formador de naturalidade. Formador de naturalidade, esse ense. O ense é formador de naturalidade. Eu sou do Ceará, eu sou cearense, né? Então esse ense é formador de naturalidade. Então Fluminense, eu sou de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Se eu sou carioca, eu sou da Rio de Janeiro capital. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou fluminense. Sou da cidade do Rio, eu sou carioca. E aí, gente, destaque, quem me ajuda? Destaque é um substantivo. Destaque é derivado do verbo destacar. E um verbo que gera um substantivo abstrato com ação, eu gero uma derivação regressiva. Derivação regressiva. O meu amigo está me dando aqui uma resposta boa para você escrever aí. Derivação regressiva ou deverbal. Derivação regressiva ou deverbal. Derivação regressiva ou deverbal. Me dê a resposta da 7. O que é que ele diz? No texto acima, o corretor... A 8 é.
Eu estou marcando aqui a opção que indica a palavra que tem processo distinto. Tá certo? Dá uma olhadinha na palavra distinto. Combinado? Então todas são derivadas por sufixação. E a última é derivada regressiva. Todas têm sufixo e a última é regressiva. Bom, pessoal, questão 8, questão 7. O corretor de texto do computador, Virgem Maria, ele sublinhou os termos podendo, pois. Gente, esse podendo, pois, entendem a história de não ter que ler o texto inteiramente? Candidato bem preparado, ele entende um detalhe, levante a cabeça um pouquinho. Ele já entra na questão entendendo assim, possivelmente eu já sei a resposta, porque um pois depois do verbo é conclusivo. Um pois depois do verbo, podendo, pois, vai, olha aí para o TDzinho, vai, o pois depois do verbo, ele é conclusivo. Como é a história do pois conclusivo? Ele normalmente fica entre vírgulas. Podendo, portanto, podendo, pois, podendo, por conseguinte, podendo, por isso. Não é verdade? Então, atenção. Nesse caso, o erro apontado foi a ausência da conjunção mais antes de... já tem que ler o texto, né? A ausência da conjunção mais antes de podendo, o emprego indevido de uma vírgula antes do gerúndio, o erro de pontuação, o erro de posição de pois, que deveria vir antes. Mas me responda uma coisa, eu quero o pois antes do verbo. Aí ele se torna explicativo. Ele se torna explicativo se ele estiver antes do verbo. A falta de vírgulas antes e depois de pois. Resposta, né? O que está errado aí é a falta de vírgulas. Repara que lá na linha 2, vai até o texto, por gentileza, eu vou puxar até a linha 2. A civilização do século XX, levanta a cabeça um pouquinho. Eu vou fazer a redação na CCV Unilab? Sim, né? Devo fazer a redação, sim, né? Então me responda uma coisa, quando eu for escrever assim, a civilização do século XX, eu posso adotar o número cardinal? Não, eu sou obrigado a adotar números romanos. Número de século é romano. Os jornalistas estão inventando a história dos cardinais e a galera está seguindo o rumo com os cardinais. Eu não quero cardinal, eu quero os romanos. Nada de escrever o número 20, eu quero 20 em romanos. Não quero os cardinais. Tá legal? Então vamos lá. A civilização do século XX tornou-se altamente dependente do mais nobre dos combustíveis. Gente, outra coisa também ruim para o texto, viu? É esse altamente dependente. Gente, isso incomoda tanto um examinador. O cara está corrigindo aqui a redação. A população se tornou altamente dependente. É muito desagradável esta sonoridade em forma de eco. Então eu queria que você reparasse na possibilidade, de substituir as palavras. Faça o seu esforço de limite. É porque eu vou gastar tempo. Não faça, porque na verdade não está errado. Compreendem o discurso? Eu estou sugerindo que a sua nota 100, ela passa por um crivo também de elegância, de você ter fluidez. Aí o altamente dependente é muito desagradável para quem lê, mas não está necessariamente errado. Daí o bom treinamento me permitirá pensar em que eu vou substituindo até criar costume de fazê-lo. E você apura o ouvido. A civilização do século XX tornou-se altamente dependente do mais nobre dos combustíveis, porque ele é extremamente... Virgem Maria! Sem comentário. Gente, altamente dependente porque ele é extremamente conveniente. Entendendo? Já perceberam onde eu quis chegar? Entenderam direitinho que isso incomodou você, de certo modo? Você diz, caramba, ele está repetindo muito e tal. Mas não está errado. Então ele diz, é líquido, podendo, pois, ser transportado facilmente nos mais variados recipientes. Podendo, vírgula, pois, vírgula, marcou letra D de dado. O que é que você me diz da questão? O que é que você me diz da questão 4? Não, eu queria que você fizesse a 3, 4 para a gente ir embora agora. Pronto. A gente vai embora com a 3, 4. Gente, página 2, questão 3, depois questão 4 e a gente encerra na boa.
Bom, estamos nos entendendo? Cadê o pessoal que diz que ainda não efetuou matrícula? Você sabe, na verdade, que o ritmo é pesado e que a gente poderia ter começado às 11h15. Isso é um favorecimento a fim de que você faça uma prova mais relaxadona. Tem que caprichar. Tem que caprichar. Eu vou selecionar questões muito boas e, na verdade, a intenção de eu repetir aquele mesmo conteúdo lá. Então, vamos lá, gente. Questão 3. Assinale a opção em que o termo adjetivado está identificado incorretamente. Então, vamos lá. Eu tenho umas relações que estão em negrito. Então, o termo adjetivado está identificado incorretamente. Começou. O Papa Francisco lamentou neste domingo. O Papa Francisco lamentou neste domingo que os poucos ricos está para poucos, não é verdade? Que os poucos ricos, o termo adjetivado está associado corretamente com a palavra poucos. Vamos lá, continue. Eles aproveitam aquilo que é injustiça pertence a todos. Gente, eu acho que nós nos descuidamos ao elaborar aqui o nosso TD, esquecemos o acento indicativo de crase nesta frase aí, não foi? Pertence a todos, é verdade? Não, e se fosse todas? Também não, porque não se forma crase antes de pronome indefinido. Agora me repare, levante a cabeça um pouquinho. Levante a cabeça um pouquinho, só para a gente brincar aqui um pouquinho. É instante mesmo. É instante mesmo, ó. Se você diz que pertence a todos, ou mesmo pertence a todas, eu não geraria crase, uma vez que nós estamos gerando, com a preposição antes de pronome indefinido. Pense no seguinte, se você não soubesse que isso aqui era pronome indefinido, aí você fica pensando, caramba, eu nunca decoro essas regrinhas antes de pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, antes de pronome demonstrativo. Se eu dissesse assim, pertence, vamos lá, pertence, atenção, atenção, vai dar certo. Você vai garantir resposta certa. Vai, diz pra mim, pertence a elas. Agora, eu acho que faltou o acento, é verdade? Não, isso. Então vamos criar a ideia. Não se forma crase antes de pronome indefinido, não se forma crase antes de pronome oblíquo tônico. Isso aqui é pronome oblíquo, não é reto. Porque se ele fosse reto, ele não teria a preposição antes. Então calma. Ele não estaria regido por uma preposição. Então levante a cabeça um pouquinho. Se você julga não saber todas as regras, pense assim, gere uma frase qualquer usando a palavrinha. Qualquer frase. Imagine qualquer frase. Já imaginou? Uma frase qualquer usando a palavra toda, no começo. Todas não sei o quê, elas não sei o quê. Já imaginou, Manu? Manu, F-O-R, não é D-F. Manu Fortaleza, me responda uma coisa. Você imaginou uma frase? Todas as pessoas saíram da sala satisfeitas. Pode ser? Pode. Todas as pessoas. Eu pergunto, eu posso dizer, a todas as pessoas saíram da sala satisfeitas? Não. Posso colocar esse A antes? Não. Se eu não posso colocar o A antes, vai, diz pra mim, eu não tenho dois A. Se eu não tenho dois As, eu não formo? Não. E se eu não formo crase, eu não tenho acento. Eu não preciso decorar a regra. Forma uma frase com elas. Qualquer frase, Erasmo. Elas são muito felizes. A frase ficou bonita? Sim. Ficou acertadinha? Posso colocar um A antes? Elas são muito felizes? Não. Se eu não tenho dois As, eu não formo crase. Se eu não formo crase, eu não tenho acento. Não tem segredo. Concorda comigo? Agora você diz, ele pertence à menina. Aí me diz Erasmo de novo, menina é sempre bem-vinda na nossa sala. Menina é sempre bem-vinda na nossa sala, beleza? Sim. Posso dizer a menina? Sim. Agora eu tenho dois As. Se eu tenho dois As, eu formo. E se eu formo crase, eu tenho acento. Então esta situação permite que alguns candidatos que ficam zonzos com as tais regrinhas de não formação da crase possam usar esse artifício. Ah, professor, eu estou obrigado a estudar muito. Eu estou obrigado a estudar. Com acento ou sem acento? Sem, porque não se forma crase antes de verbo no infinitivo. Beleza. Mas vai dizer assim, estudar muito me faz bem. Estudar muito me faz bem. Estudar muito me faz bem? Pode ser? Estudar muito me faz bem? Posso colocar um A antes? Não. Se eu não posso colocar o A antes, é sinal de que eu não tenho dois As. Se eu não tenho dois As, eu não formo
E se eu não formo casa, eu não tenho assento. Toda vida dá essa batidinha. Vai ser fácil para você imaginar a resposta. Me diz aí o que, gente de Deus? Eu já nem sei mais onde eu estava. Estava lá na questão 3, né? Então ele diz assim, não vou mais resolver a 4 não. A gente vai parar na 3 mesmo, porque está todo mundo esfaimado. Esfaimado, questão de prova. Pronto, eu já gerei outra questão. Significação de palavra, esfaimado. Eu estou satisfeito ou estou insatisfeito? Não, eu estou com fome. Esfaimado, eu estou satisfeito ou insatisfeito? Não, eu estou com fome. Esfaimado, tá certo? Então olha lá, porque o cara pode botar assim, insatisfeito. De certo modo você está insatisfeito, cansado. Aí, estou cansado mesmo, 12h30, né? Mas não, eu estou esfaimado, eu estou com fome. Então, gente de Deus, tem questão de significação de palavras na nossa prova, sim ou não? Então bora continuar lendo os textos, né? Tá legal? Então atenção, para a gente ir embora. Os poucos ricos aproveitam aquilo que em justiça pertence a todos. Ele afirmou que cristãos não podem permanecer indiferentes. O indiferente está se relacionando a cristãos, é verdade? Sim, não é a B de bola. Ao crescimento de preocupações com os explorados e os indigentes, incluindo imigrantes. O Papa chamou a atenção para a causa dos idosos abandonados. Abandonados está relacionado a idosos, não está? Então é o adjetivo se relacionando ao seu elemento conector, o elemento de regência. Beleza. E para o grito de todos aqueles levados a deixar suas casas e sua terra natal por um futuro incerto. Ele acrescentou, é o grito de populações inteiras, privadas inclusive de todos os recursos naturais à sua disposição. E agora, por que que a resposta... o incerto está para o futuro, não está? Cadê o incerto? Tá aí, ó. Futuro incerto. O incerto é o adjetivo que está para o futuro, não é verdade? Beleza. E por que que a resposta é a letra E? E sobretudo porque os dois são adjetivos. Os dois são adjetivos. Repararam agora com mais segurança que os dois são adjetivos? Você tinha uma relação assim, ó. Rico estava para poucos. O poucos com função substantiva. O indiferente estava para cristãos, maneiro. O abandonado estava para idosos, com função substantiva. Quem não era pessoas idosas, eram os idosos. Incerto estava para futuro, futuro é substantivo. Mas o privadas para inteiras, os dois eram adjetivos. Aí a relação já não gerou a mesma congruência, não gerou o mesmo encaixe. Perfeito? Bom, pessoal, eu agradeço. É porque não tem gabarito, é? Caramba, se não tem gabarito, você vai me dizer que a questão 4 indica a razão. Espera aí, o editor, não sei o quê, sucesso da empresa, letra C. Não. É criar uma imagem, é B de bola. Cria uma imagem, questão 4, B de bola. Questão 5, 4, B de bola. Questão 5, o texto não fala nem de umas nem de outras, apesar de falar de causas e soluções. 5C. 5C. E você vai me dizer que na 6 ele diz que a alternativa correta, o que? Conjunção adverbial, conjunção subordinativa, retomando a palavra. Não é. Tão ruim que não sei o que, também não é. Ele diz as lendas, 6C de casa. 6C de casa. Foi isso mesmo? Foi, não foi? Bom, pessoal, eu agradeço a gentileza da presença, um abraço bem forte, um restante de semana bem tranquilo.